Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência, mais uma pausa na política. Novamente aqui com as psicólogas Dariene e Thaís, tudo bem? Tudo bem. Vamos falar sobre tecnologia e a influência que isso exerce sobre as pessoas, principalmente sobre os jovens e adolescentes? É muito importante, inicialmente, Sérgio, a gente entender que os recursos tecnológicos, seja televisão, seja internet, enfim, jogos, eles têm uma função benéfica também de ser acesso à pesquisa, certo, de nos informar, de também fazer esse papel de nos globalizar, ou seja, nos pôr em contato com outras culturas, com outras formas de organização de vida. Então, é inegável que há um benefício de nós estarmos conectados. A gente pode hoje, assim, online, nesse momento, nos conectarmos com uma pessoa que está do outro lado do mundo. Sim. E isso, com certeza, esse acesso à informação é muito benéfico e nos traz muita qualidade, enfim. Por um outro lado, o uso desmedido disso pode trazer muitos riscos, principalmente para as crianças que são expostas, porque ela começa a deixar de lado todas as outras atividades só para viver em função de usar aquele aparelho de tecnologia. E isso não é benéfico, né? Tá. Thaís, na minha época, que faz pouco tempo, era ontem, as mães colocavam os filhos na frente da TV para assistir a Xuxa, para ver se as crianças ficavam quietas. Hoje elas dão um smartphone para ver se a criança fica quieta. Mudou só o aparelho, mas continua sendo o mesmo problema? Ou hoje é mais grave? A questão é que hoje é mais grave, né? Porque a gente, enquanto pai, mãe, trabalha o dia todo, chega em casa muito cansado e precisa fazer outras tarefas. Sim. Então é muito mais fácil a gente dar o celular na mão da criança ou ligar a TV do que sentar para compartilhar o dia, para conversar com a criança, para brincar com a criança sobre algo que aconteceu. Só que os prejuízos que isso vai ter depois, talvez o tempo que a gente tenha que gastar depois reeducando essa criança, pode ser bem maior, né? Então, assim, não é uma medida muito qualitativa que a gente pode escolher para trazer benefícios para aquela criança, né? Você falou de reeducar, mas o que acontece nesse caminho? Em algum momento ela desvia de alguma coisa, depois tem que trazer de volta? A grande questão, um dos maiores prejuízos, quando essa criança é muito exposta a esses meios de tecnologia, ela perde um pouco a sua capacidade criativa, né? Então, assim, essa criança, ela brinca sozinha no tablet, são os joguinhos. E aí, como que vai ser construída essa capacidade de socialização da criança? De brincar com outras crianças, de resolver problemas no sentido lúdico mesmo. Dentro de uma brincadeira, tem que ter aquela negociação, porque um quer de um jeito, o outro quer de outro. Sim. E isso vai ensinando a criança que as coisas não vêm pronta, que a gente precisa debater, chegar a um consenso comum para que as coisas funcionem. Dentro desses meios de comunicação, ainda assim tecnológicos, os jogos, os vídeos que elas têm acesso, tudo é pronto, tudo é muito imediato. Então ela recebe muito estímulo ao tempo todo e está tudo pronto ali. Então ela não tem aquele trabalho de construir algo. E isso traz um prejuízo muito grande, porque a gente sabe que a vida não é assim. Exige de nós uma construção, saber dialogar, saber lidar com a diferença do outro. E isso inicia desde a infância. Uhum. E a gente tem muitos outros prejuízos nesse sentido, né? Se a gente for pensar, por exemplo, que na nossa época da infância, a gente ficava brincando o tempo todo na rua, né? Sim. E aquele momento da brincadeira era o momento que a gente tinha para resolver os nossos problemas. Sei lá, tinha acontecido alguma coisa com o amiguinho da escola ou alguma coisa em casa. Era o momento dentro da brincadeira que a gente conseguia, sim, de maneira lúdica, resolver essas questões. Outro prejuízo também é que a criança tem muita energia, porque o corpo dela está em constante desenvolvimento. Então, os hormônios fisiologicamente estão correndo o tempo todo ali, e aí, ao invés da criança ir gastar essa energia na rua, ela está no celular. Não corre, não pula, não brinca. O celular também é cheio de estímulos, o que aumenta essa energia que ela tem lá dentro, o que pode gerar outras coisas, como ansiedade, a criança pode ficar mais introspectiva, sem encontrar os diversos problemas de saúde, como, por exemplo, problema de visão, obesidade, pela falta de atividade física. Então, a gente tem prejuízos nas mais diversas esferas da vida. Sim. Agora, tem um fenômeno que acontece com as crianças, assim, crianças de 12 anos hoje sabem coisas que eu só fui saber aos 30. Isso é benéfico ou é maléfico? Depende.
Né? Algumas coisas são importantes de serem sabidas anteriormente para que a criança consiga se proteger. Então, o problema não está no tipo de informação que a criança recebe somente, mas está também na condução que aqueles pais vão dar. Esse celular que você deu na mão da criança, ele está sendo supervisionado por você? Ou você dá o celular na mão da criança e vai fazer suas outras atividades? Então é importante que os pais acompanhem. Porque as crianças têm acesso a todo tipo de informação. Sementes, né? Exatamente. A idade. Então, assim, se não houver a supervisão dos pais, ela vai ter acesso a conteúdos talvez inapropriados para a idade dela, porque ela ainda não tem a capacidade de compreender o que são aquelas informações. E aí é tão importante, por isso tão importante, a supervisão dos pais, para orientar, porque pode gerar alguma dúvida, né? Ou e aí curiosidade. Curiosidade sobre determinado assunto. E os pais têm que ter esse diálogo mesmo, se sentir permitido em dialogar com essa criança e esse adolescente também. Né? Agora, os pais podem usar a tecnologia a favor deles? Porque, assim, a princípio a gente já acha que tem que proibir, tem que limitar, tem isso, mas existe uma maneira de eu usar isso em favor da educação das crianças? Sim, existe, desde que feito na idade correta, né? Qual que é o benefício, por exemplo, de uma criança de 3 anos usar o celular? Será que tem algo que ela possa aprender lá? Você comentou agora mesmo sobre ter aprendido coisas lá com 30 anos. A gente sabe que existe uma idade e uma maneira correta de se falar para as crianças, por exemplo, sobre sexualidade, sobre drogadição, de uma maneira que ela vai entender. É melhor que ela aprenda isso com quem? Na internet, sozinha? Que ela vai ter informações desmedidas e descabidas, ou com o pai, que vai poder orientá-la corretamente. Então, a internet também é um meio de uso para os pais utilizarem vídeos ou jogos construtivos adequados à idade, a cada faixa etária. A classificação indicativa precisa ser observada, né? Então, de repente, eu posso mostrar um vídeo educativo para o meu filho, se eu estiver sentada do lado dele, explicar para ele de que maneira aquilo funciona, entregar o celular para que ele possa construir jogos de raciocínio, né? E isso tudo também é atrelado a um combinado do tempo de uso, né? Que essa é a grande questão. O tempo de uso que determina além dos conteúdos, juntamente com os conteúdos que essa criança acessa, o tanto que o uso da tecnologia é um benefício ou um malefício para a criança. Sim. Então, é necessário, a gente não ter uma receita de bolo, mas os pais, para terem uma noção clara disso, é importante saber que o dia da criança precisa conter outras atividades, como se alimentar bem, sentar e comer, sabendo o que está comendo. Que a gente vê hoje, muitas vezes, as crianças comem ou na frente da televisão, ou assistindo algum vídeo no tablet, ou jogando. Hoje é mais no tablet mesmo, né? E aí, ou às vezes na televisão assistindo alguma série infantil, enfim, né? A qualquer recurso que essa criança nem vê o que ela está comendo. E ali é a formação mesmo, né? Do paladar, de conhecer os alimentos. Ou seja, cada coisa no seu tempo, no seu momento, com a atenção voltada para aquilo. Ter a noção de que a refeição é o momento de parar, saber o que a gente está comendo, né? Assim, tem que ter o horário de descanso, o horário de brincar. O horário de ir para escola, de estudar. E assim, a semana passada eu tomei um susto. Tem um netinho de 2 anos, ele fez uma ligação para mim. Ele nem sabe falar, ele ficava, o que você está arrumando? Aí lógico que a mãe estava junto. Isso é bom? Eu acho que é sem complicado. Entrar no julgamento, assim, mas assim, você disse que precisava ter uma supervisão. Aí no caso está tendo uma supervisão. Sim, mas no caso foi uma ligação. Né? A nossa maior preocupação é essa exposição a conteúdos. As crianças ficarem expostas a conteúdos que elas não têm a racionalidade ainda formada, constituída, para entender o que são esses conteúdos. Sim. E o tempo que elas ficam expostas a isso, que prejudica também as outras atividades da vida dela. E aí até entra naquela questão, né, da gente dizer, a criança de 12 anos já não é mais inocente. Depende pra quê, né? Será que ela tem a maturidade formada já para entender que determinada situação, determinada conversa pode ser perigosa para ela, né? Quantas vezes a gente, enquanto criança, fez coisas que se arrependeu depois porque não tinha maturidade formada. Para entender que aquilo causava um dano. Até achava que sabia, mas não sabia. Exatamente. E nisso, Thaís, me faz questionar também a questão de como a internet banaliza a violência. Muitos jogos online são baseados em violência.
né? Violência, tiroteio. Para você conseguir um bônus no jogo, você tem que matar o adversário ou dar um tiro. E às vezes é um policial, né? Às vezes é o pai e a mãe, né? E aí, é interessante isso. Esses personagens... É esquisito, né? E aí o que acontece? A criança, justamente por não ter essa capacidade racional, o que ela começa a entender? Bom, tudo eu resolvo, os conflitos eu resolvo na base da agressão, da violência, eu ainda sou beneficiada por isso. Sim. E isso vai gerando uma cultura da intolerância, porque essa criança, nesse joguinho, ela não vê o dano que ela causa para a vítima. Aparece essa vítima sofrendo, entendendo que ela deixou outras famílias. O jogo não mostra isso. É simplesmente, você matou, você foi banificado. E isso começa a desenvolver uma cultura da intolerância, da agressão, da violência. E a criança começa a acreditar que é assim que se resolve conflitos. Sim, e aí também isso não é que isso vá ser um fator determinante para aquela criança ser violenta. Mas isso somado a outros fatores, por exemplo, a não supervisão dos pais. Às vezes a criança chega em casa, ela quer estar com os pais, mas aí os pais terceirizam esse cuidado para quem? Para o celular. Certo. Então elas entendem que ali não é um meio de comunicação, mas na internet há um meio de comunicação, há um jogo violento. Como os meus pais não me dão atenção porque eles estão sempre nervosos, ou eles me dão o celular, ou eles brigam comigo, ou às vezes até me batem. E aí, isso tudo somado mostra exatamente isso, que tudo é muito intolerante, que falta atenção, que a maneira de resolver os problemas é através de conflito e não através de comunicação. E é até contraditório, né? Porque a internet deveria ser um meio de comunicação, né? Mas aí, como é que a gente está criando os nossos filhos? E a questão das crianças ou adolescentes de se projetarem em ídolos? Isso sempre foi comum, né? Antes era pela televisão. Mas hoje é muito forte isso. As pessoas ficam acompanhando a vida de algumas pessoas e querem ser aquela pessoa. Ela perde a sua própria identidade. As redes sociais, elas têm agravado isso ou não? Eu acho que isso vem muito de encontro do que a Thaís está falando, de que ali é o meio da comunicação. Bom, se no meu entorno eu não encontro essa comunicação, as redes sociais acabam assumindo isso, né? Ali eu posso me comunicar, eu posso ter modelos, mas muitas vezes esses modelos fazem os adolescentes se machucarem para atender esses padrões, porque são padrões irreais que a gente vê. Vidas perfeitas. Nossa, é isso que eu queria ter, que ideal de vida. Porque né? a gente não está vendo o outro Exatamente. lado. Alice no País das Maravilhas, é isso? A pessoa entra lá e começa a viver alguma coisa que não é? É mais ou menos isso, porque ela perde a capacidade real aqui. Se o meu pai não me dá atenção, se eu fico o tempo todo no celular, o mundo deixa de existir aqui e passa a existir lá dentro. Como se eu tivesse, de fato, nesse mundo da fantasia que a criança entra, morando dentro do celular. Então é ali onde eu resolvo meus problemas, é ali onde eu desloco a minha tristeza. Ela passa a preferir viver ali. Passa a preferir viver ali. E aí, você falando de internet, né, Dariane, a gente tem hoje uma banalização, por exemplo, da tristeza, uma romantização da depressão, estar deprimido, estar ansioso, se matar, é tudo muito romântico na internet. E que prejuízos isso pode trazer para o adolescente? A gente vê pais muito preocupados, tentando entender, até eu mesmo, por que crianças acabam seguindo orientações de pessoas até para se matar. Vem muito também essa questão da atenção, de ali encontra um grupo que acolhe, começa a perder realmente a noção daquilo, a identidade, a noção do que é real, do que é fantasioso, porque esse mundo da internet se torna muito atrativo. Então, se eu deixo de me comunicar aqui, me socializar no mundo real, eu ali vou encontrar pessoas que vão me conversar comigo, que vão me dar atenção. E aí, nessa angústia, nessa busca por ser compreendido, realmente acabo seguindo pessoas que levam a se machucar, enfim, a cometer aqueles desafios da baleia azul, que o último desafio é a pessoa cometer o suicídio. Sim, né? mas aí eu perco, né, essa capacidade de confiar nos meus pais, porque eles não estão me dando atenção, comunicação, mas o amigo aqui na internet dá. Então, quer dizer, sabe aquela coisa do adolescente de não escutar o pai, mas escutar o amigo? E isso é muito mais perigoso no mundo da internet, porque a gente não sabe quem é que está do outro lado. Mas como que um pai, uma mãe pode entender que existe esse perigo? Porque assim, a gente vê na TV, nas notícias, parece meio fantasioso. Não, isso nunca vai chegar em casa. Mas isso pode chegar em casa. É real. Um adolescente pode sim ouvir alguém e querer esse desafio da baleia azul. Tem um outro também que a pessoa se sufoca, quase morre, né? Tem vários. Tem vários. Fora também a questão de pessoas que
marcam encontros e colocam essas adolescentes numa situação Sim. de vulnerabilidade, de estupro, enfim, expõe esses adolescentes. São inúmeras situações perigosas na internet. E aí, isso que você está dizendo de como a gente dar conta dessas situações é o diálogo. O simplesmente bloquear, dizer, você não pode fazer isso. A gente precisa explicar para esse adolescente, para essa criança, o risco que isso causa, os prejuízos. Tem outras coisas que a gente pode fazer na internet, mas sempre construir essa confiança para que esse adolescente também se sinta permitido de compartilhar, né? De dividir esse mundo virtual com os pais e os pais terem acesso àquilo que ele tem visitado, tem interagido na internet, né? Mas é muito comum os adolescentes mentirem. Sim. Como que os pais podem perceber que algo está errado? Mas aí é uma construção que a gente faz com a pessoa desde que ela é pequena, né? Você dá motivos para que seu filho confie em você? E eu não estou dizendo que isso é suficiente para o filho nunca mentir. Mas que tipos de atrativos você demonstra e dá para o seu filho para que ele prefira a presença real do que a internet? E sim, a gente cresce, não é tudo que a gente quer contar para os pais. Mas que valores a gente passou para essa criança, que moral, né, que a gente tem em casa, que atrativos a gente tem para que aquela criança prefira ficar com a gente do que ficar com a internet. E a gente não está falando somente de impor limites e punições para quando a criança mente. A gente precisa mostrar para ela que prejuízos emocionais e afetivos e até em termos de confiança ela vai ter quando ela mentir para a gente. É muito comum os pais dizerem assim, eu falo, mas não adianta, eu já desisti. Adianta falar? Adianta, porque até isso foi falando, eu fico pensando quantas vezes a gente não percebe, mas os pais usam muito da punição, do medo, né, para instituir algo. Então, assim, como que é esse falar? Falar gritando, impondo, como que a gente constrói uma relação de confiança, né? Então, a gente também pensar como que tem sido essa construção, por meio da punição, do medo, do temor. Se você fizer isso, você vai ficar sem aquilo, né? Essa chantagem emocional também, que muitas vezes a gente recorre por achar que a autoridade se ganha no grito. Sim. Essa é a grande questão, né? Os pais acreditarem que a autoridade se ganha no grito. Quando, na verdade, a autoridade se ganha com conversa, com confiança, diálogo, ouvir também. Presença. Ouvir esse adolescente, né? Isso, é claro que não isenta de se ele quiser mentir para os pais. Sim. Mas aí os pais têm clareza de que eles estão bem contribuíram para que esse adolescente fosse sincero e poder compartilhar. E que exemplo também a gente, enquanto pais, tem dado para essa criança, para esse adolescente? A gente esconde as coisas deles? A gente briga na frente deles? A gente mente para os nossos filhos e depois eles descobrem a verdade? A gente promete as coisas e deixa de cumprir? E tudo bem, às vezes não dá para cumprir, mas a gente vai lá e explica as motivações, explica o porquê. Então, se a gente der exemplo, muito possivelmente eles vão seguir esse espelho. Tá, quais os sinais que uma criança ou um adolescente apresenta que os pais já devem começar a ficar meio esperto? O primeiro, até procurar assim, um profissional. O primeiro é realmente não querer fazer outra atividade a não ser ficar na frente, ou do tablet, ou jogando, ou, enfim, quer comer fazendo aquilo, porque é uma necessidade, começa a sentir fome, mas quer comer, não vê nem o que está comendo. É quando começa, de fato, a incapacitar para outras atividades, não consegue desviar a atenção e necessita daquilo, de ficar o tempo todo. Esse já é, com certeza, um sinal claro de que há um prejuízo ali para essa criança que vive em função apenas dessa tecnologia. Prefere o celular do que ir para a rua brincar, prefere o celular do que sair com um amigo. Essa introspecção da criança, do adolescente trancado no quarto o tempo todo, no aparelho celular o tempo todo, é um sinal de alerta, né? Porque o prazer que isso gera tem um potencial que é muito viciador. Quer dizer que se a criança já mudou o comportamento, já está ficando trancado, os pais já têm que tomar uma providência, mas não nessa de apenas proibir e punir. Isso, mas a conversa, dialogar, isso é um processo árduo, né, Sérgio? A gente precisa entender que, já que esse comportamento, ou ainda esse hábito foi adquirido, desconstruí-lo e conseguir inserir na vida dessa criança outras atividades, regrar esse dia, é um trabalho árduo que exige, né? E foi aquilo que a Thaís disse, às vezes a gente tem uma vida tão agitada, tão automática, e a gente está cansada, é difícil isso, mas a gente também precisa entender que isso pode gerar muitos prejuízos
para o desenvolvimento dessa criança. Se a gente não entender que o uso da tecnologia tem que ocupar um pedaço do dia dessa criança e não ser a centralidade dessa rotina, né? E quando é que essas crianças começam a apresentar algumas crises, tipo ansiedade, ou mesmo alguns problemas emocionais mais graves? Isso acontece? Pode acontecer, né? E como a gente disse agora mesmo, é um combinado de vários fatores. Não significa que apenas o uso da internet cause isso. Mas somado a esses outros fatores da rotina da família, o uso desmedido da internet vai contribuir. Esses sinais de alerta normalmente aparecem na criança através da agressividade, do desrespeito, né? E aí eu não tô falando de desobediência, porque a criança, ela quer mesmo conhecer o mundo. Então, às vezes, ela nem escuta o não do pai. Né? Mas eu estou dizendo dessa agressividade desmedida mesmo. Quando os pais dizem aquela frase assim, nossa, não estou reconhecendo mais meu filho, é um problema? Sim, com certeza, né? Porque a criança pode estar muito refém dessa situação, né? E por que a gente deixou chegar a esse ponto, né? Do próprio pai não reconhecer o filho, vamos entender isso. E aí todo mundo precisa de ajuda nesse processo. Os pais serem orientados para que ele consiga conduzir essa criança, né? Ajudar a restabelecer esse momento. Mas como a Thaís disse, às vezes não é só essa questão, mas pode ser um combinado de fatores está muito mais relacionado ao contexto, essa permissividade, enfim, aí diversas situações que isso a gente depende muito de avaliar casos individuais. Eu ia perguntar isso. Nesse caso, quem que precisa de ajuda de um profissional? É só a criança ou às vezes é todo mundo? Não, é um conjunto, né, Sérgio? Quando mundo. A gente fala de crianças e adolescentes também, a gente precisa considerar um contexto, né? Não tem como a gente fazer um trabalho apenas com a criança ou apenas com o adolescente, e não só nessa temática, em todas, porque é uma esfera, né? A gente precisa pensar em uma rede que envolve a criança e a família. Todo mundo precisa ser orientado e cuidado, né? Então o adolescente que está nos ouvindo agora, que de repente ele gosta mais de falar com os amigos do que com os pais, se relaciona mais com pessoas distantes do que com os irmãos, ele pode entender que ele precisa dar um break aí, que ele pode estar caminhando para algo errado? Nem sempre, né? Porque a gente também tem que perceber o que esse pai o que esses pais estão oferecendo para esse adolescente. Porque como foi que a criança e o adolescente chegaram aqui? Né? Chegaram porque, nossa, tem aquilo que leigamente a gente chama de uma personalidade forte, ou por uma permissividade, como a Dariane disse, excessiva dos pais. Então, assim, às vezes, aqui no colo da família, o adolescente não encontra mesmo acolhida, né, uma escuta, uma proteção. Dizer isso é partir do princípio que tem uma família acolhedora, que respeita, e ele optou pela essa internet. E a gente tem que entender que não são assim. Essa organização, né? Muitas vezes nós temos inúmeras configurações e nem sempre essa família acolhe, abre esse espaço de diálogo, ele não encontra. Então a gente precisa entender, né? Será que está sendo errado? O que está sendo menos pior nessa situação? Essa família ou a internet, né? E aí a gente vê que não é exatamente culpa do adolescente, foi o que você me perguntou, quem precisa de ajuda, né? Entendi. Então, geralmente, é a família toda que precisa se restabelecer. Sim. De uma rotina nova. De uma rotina de diálogo. Agora, isso é comum? Vocês estão enfrentando esses problemas? A família geralmente não põe a culpa no adolescente e se isenta? Maior parte das vezes. É assim, não é? É o adolescente que é o problema, né? É o adolescente que é o problema. É a criança até que é o problema. Né? Isso. É o aborrecente que é o problema. E aí a gente sempre já vai com aquele, pondo em parênteses, toda essa reclamação, vamos entender o contexto, né? Vamos entender essa família, vamos como entender funciona. Por que esse adolescente é o problema. Agora, as coisas estão mudando muito rapidamente. Antes demorava 10 anos para as coisas mudar. Hoje demora 6 meses. Sim. 6 meses mudam as redes sociais, muda a forma de se comunicar, muda tudo. Como é que fica a cabeça desses jovens adolescentes? A gente já fica mais distante. A gente, quando percebe que alguma coisa mudou, já está até mudando de novo. Eles não, né? Eles vão mudando a cada dia. Será que eles estão também preparados para isso? Porque a família não está.
A gente precisa se adaptar, né? O que a gente vê são tempos muito líquidos, que se esvaziam rapidamente. E até a Dariane falou do quanto é importante a criança e o adolescente ter esse momento de ócio, de não fazer nada, para que ele possa desenvolver essa potencialidade criadora dele, para que ele possa ter criatividade, inclusive para ter inteligência emocional, para resolver os problemas do dia a dia, mas também para perceber as suas habilidades, os seus desejos, as suas vontades. Se a gente fica mudando como a tecnologia tem mudado o tempo todo, a gente também fica refém de uma coisa que não é a nossa vida. Sim. E aí a gente passa a achar que tudo é superficial, que nada é muito profundo. Então, a internet vai rápido, os relacionamentos de amizade e afetivo vão rápido, né? E aí a gente não tem ninguém construindo mais nada. Esse é o grande perigo, né? As coisas, a tecnologia, ter esses avanços muito rápido, acesso à informação, é benéfico porque nos faz ficar inteirado, mas a gente precisa ensinar e mostrar para esses adolescentes que isso não pode ser trazido para as nossas relações e na maneira como a gente lida com nós mesmos, com essa superficialidade, porque isso é muito prejudicial, a gente acaba perdendo, de fato, essa possibilidade de mergulhar entre nós, de mergulhar num relacionamento que por si só, seja amoroso, de amizade, enfim, qualquer esfera, requer um olhar para o outro e requer uma entrega. E uma responsabilidade. Uma responsabilidade muito grande. E como é que ficam os professores nessa história, hein? Porque vão começar as aulas agora. Eles já vão encontrar uma turma já diferente, porque a tecnologia já mudou. Uhum. Você se lembra do Orkut? É da sua época. Então, o Orkut ninguém nem sabe, essa garotada nem sabe o que é isso. Se fala Orkut, eles não sabem. O Facebook já está saindo. Já existem novas redes sociais aí. Os professores vão encontrar essa galera mergulhada em outras coisas. Isso vai acarretar problemas para eles também, que eles têm um mestre que não sabe o que eles estão falando. Mas aí depende muito de que escola que a gente está falando, né? Porque nem toda escola requer o uso da internet, por exemplo. E quando requer o uso... àquela coisa da proibição. Sim. É proibido, existem leis que proíbem o uso de celular nas salas de aula. Mas aí é muito o que a Dariane estava falando. Eu acho que ali não é a questão da proibição. Ali é a questão que eles estão ali para estudar. Assim como no almoço, eles estão para comer. Assim como na brincadeira, eles estão para brincar. Então, a internet vai caber ali na escola para fazer pesquisa. Não vai caber. Você acha que proibir não seria também o caminho, é usar adequadamente. Usar adequadamente. Proibição só gera a pessoa fazer escondido, né? Isso pode gerar... Gera conflitos, né? Gera professor com aluno, né? vão tomar o celular. Sim. A gente teria que modernizar, olha, vamos todo mundo usar o celular, mas a matéria é essa. E vamos estudar, vamos pesquisar. Maneira, não proibição, mas o combinado, a conversa, né? Combinados, vamos estabelecer o momento de usar, né? Mas essa coisa do proibir e retirar... Talvez a escola não seja mesmo lugar de usar o celular, mas a escola, sei lá, às vezes possa ter computadores ou levar coisas impressas que pegaram na internet para que eles possam estudar e usar a internet e o celular somente em casa para fazer as pesquisas. Uhum. Mas ali não cabe o uso do celular porque ali cabe livros, cabe lousa, cabe o professor falando, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria fez um manual sobre a saúde de crianças e adolescentes na era digital. E é muito interessante, muito fácil de ler, isso tem acesso na internet. E é muito legal porque ele direciona aos pais, direciona aos educadores, professores e às crianças e adolescentes também. Então tem dicas de como lidar, um pouco do que a gente falou e mais outras informações. É de fácil acesso e isso ajuda também a lidar nessas questões. Onde que eu acho isso? Na internet, Sociedade Brasileira de Pediatria. Sociedade Brasileira de Pediatria. É só ir no Google. Isso, é um manual. Lá, tá lá. É o manual de saúde da criança e do adolescente na era digital. Tá bom. Tem alguma coisa que eu não perguntei que vocês gostariam de falar? Acho que é isso mesmo. Abordamos bem o tema. Então é sempre bom a família, quem está ali verificando esse problema, procurar ajuda de um profissional. Sim, com certeza. Supervisionar, né? Sempre supervisionar os filhos, né? Sim. Tá.
todo mundo tem um médico, um psicólogo, um psiquiatra na família. Isso não é bom, né? Não. É bom procurar a ajuda de um profissional. De um profissional. Com mesmo. certeza. Então, obrigado. E a gente queria deixar também, mais claro. uma vez, o recadinho para nos acessar nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, o Dona Terapia, que é uma página que nós desenvolvemos para lidar de assuntos da psicologia de uma maneira muito descomplicada, de fácil acesso, que as pessoas podem mandar sugestões de temas e a gente sempre aborda esses temas. Eu vou dar uma sugestão para vocês. Pois não. Façam vamos lá. vídeos diretamente para os adolescentes. Faremos e já estamos fazendo, inclusive a gente tem o Dona Ajuda, que a gente fala de uma maneira muito rápida, uma maneira muito simples, 5 coisas que não dizer para uma pessoa com ansiedade, 5 coisas que não dizer para uma pessoa com depressão, uma mulher vítima de relação abusiva, que a gente tem um discurso muito machista e preconceituoso em relação a essas mulheres. Então o Dona Ajuda é direcionado principalmente para esse público jovem. Quando a gente é absorvido por várias questões dessas, a gente não sabe como ajudar o nosso amigo ou ajudar alguma pessoa muito próxima. Geralmente a pessoa vai lá, toma um link aí para você, a pessoa assiste. Legal. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada. Bom, e você que nos acompanhou até agora, continue com a nossa programação. Tchau, tchau. Um abraço. É legal essa coisa de falar com